Segunda definição dessa professora, a professora Pocker, de 2013, e é o livro da professora Pocker, e é um trabalho incrível, e ela defende uma divisão dentro do PDI. Tá? E essa aqui é uma das definições que ela utiliza, e eu acho muito legal. É um instrumento de avaliação e intervenção pedagógica para auxiliar o professor especializado na organização e condução da sua prática na sala de recursos. Vamos lá, então, PDI, segundo essa definição, só para a gente ficar bem claro aqui, para ficar bem claro aqui, para a gente entender, é um instrumento de avaliação e intervenção. Não é só para avaliar e não é só para fazer intervenção. É um instrumento para avaliar e fazer intervenção. E quem vai atuar, né, nesse planejamento, nessa intervenção e nessa avaliação é quem? O professor especializado, ou seja, o professor do atendimento educacional especializado. Né? O professor que tem a especialização dele em educação especial, tem a especialização em atendimento educacional especializado, ou fez uma licenciatura de educação especial, ou tem cursos voltados para essa área, ou atua nessa área, tá bom? Na organização e condução da sua prática na sala de recursos. Aqui ela limita essa atuação na sala de recursos, ou seja, não é na escola inteira, é na sala de recursos, não é na sala de aula regular, na sala de recursos. Essa é uma das definições que nós temos na literatura sobre PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado, tá? PDI. E para quem não sabe o que é PDI, quem está chegando agora, quem está estudando, quem está no segundo, terceiro, quarto semestre de licenciatura, enfim, está meio por fora, só para deixar claro, o PDI é o Plano de Desenvolvimento Individualizado. Por quê? Porque quando o aluno com deficiência se matricula na escola, o professor do atendimento educacional especializado, a gente já sabe que ele pode ter dificuldades, né? E esse professor ele vai focar em desenvolver esse aluno, né? No desenvolvimento desse aluno, eliminar as barreiras desse aluno. A escola, não só esse professor, né? É a preocupação da escola, né? A instituição escola se preocupa, ou deveria se preocupar, com o progresso desse aluno, com o desenvolvimento dele. E ele merece, por lei, tem direito a uma atenção especializada, né? E nesse planejamento, nós vamos fazer um levantamento do que, quais são as dificuldades desse aluno. Geralmente, nesse documento, é uma lista das barreiras e das dificuldades desse aluno, das limitações dele. Isso ajuda? Ajuda, sim, tá? Mas não ajuda muito. Como assim, Leandro? Do que você está falando? Lembra que eu falei que eu queria falar sobre uma coisa que é especial? Não é só sobre papel e documentos e protocolos e fichas e formulários e arquivos. É bom eu saber o diagnóstico do meu aluno. É bom eu saber a limitação física dele, o horário que ele toma remédio. É bom saber o que ele não consegue fazer, que ele não fala ou que ele fala somente essas palavras, que ele, por exemplo, não anda ou não brinca ou não presta atenção, ou não come sozinho, ou não sabe usar o banheiro sozinho, ou não consegue se mover sozinho e precisa de ajuda. Essas informações são úteis? Sim. Essas informações são úteis. Mas só essas informações não bastam para você fazer a diferença na vida desse aluno. Só essas informações não bastam para fazer o aluno aprender. Para você prender a atenção do aluno, para você ensinar alguma coisa para o aluno, para você fazer diferença na vida desse aluno, para você proporcionar uma aula inclusiva, para você proporcionar uma intervenção que funcione de fato, que não fique só no papel, mas que dê certo no final do semestre, no final do bimestre, no final do ano, para que o que você coloca no planejamento o aluno de fato consiga realizar. Que informações são essas, Leandro? Por exemplo, o que o seu aluno fala, o que o seu aluno gosta de comer, por exemplo, que tipo de doce ele gosta. Pulou um slide aqui, eu acho. Enfim. Quais palavras que ele fala, do que ele fala. Ele fala do quê? Quais são as palavras que geralmente ele usa? Em que contexto? Ou que tipo de doce que ele gosta? Que tipo de sobremesa? Que tipo de bala? Ele pode comer bala? Sim ou não? E quando ele quer comer algum doce, ele pede o que para você?
você conversando com o pai ou a mãe, enfim. Leandro, será que vale a pena mesmo saber dessas coisas? Já vou chegar lá, tá bom? Já vou chegar lá. Mas o que? Por exemplo, o que ele ama? O que ele tem paixão? O que desperta paixão no seu aluno? Ou quais são as pessoas que ele mais gosta? Percebe como essas informações são muito mais interessantes? No mínimo interessantes. Dá para usar isso na aula? Dá para usar o vocabulário do aluno na aula? Dá para usar os doces preferidos do aluno na escola? Dá para usar as paixões, os interesses, o que o aluno mais ama dentro da sala de aula? Será que dá? A rotina dele, o que ele faz em casa, o que ele faz de manhã, o que ele faz de tarde, o que ele faz de noite, o que ele faz antes de dormir, o que ele faz quando ele acorda. Será que é possível usar isso, trazer isso para a escola, para a sala de aula, para a atividade que ele vai fazer, para a avaliação, para a forma como a aula vai ser conduzida, para que ele tenha muito interesse? Será que é possível fazer isso, gente? Será que é possível que no meu PDI tenha uma lista das músicas que o meu aluno gosta para que eu possa usar essas músicas em determinada aula? Um determinado professor, pode ser na minha sala de recursos, ou na minha sala de aula de português, ou na sala de aula de geografia. Será que é possível ter um documento assim tão pessoal, tão bem elaborado e abrangente, que eu consiga mapear o que o meu aluno fala, do que ele gosta de comer, as paixões, os interesses dele, a rotina de casa dele, para poder usar a vida dele fora da escola, dentro da escola, para que ele consiga relacionar os conteúdos e entender do que eu estou falando? Será que é possível usar a preferência musical dele, ou os desenhos animados que ele mais gosta, ou os super-heróis preferidos? Ou então, as ideias dele, os interesses, os assuntos que mais interessam a ele? Se ele tiver interesse restrito, então, você pode usar isso. Pode não ser mais uma desvantagem, um interesse restrito, pode ser uma vantagem. Só que você precisa conhecer que interesses são esses. As palavras restritas que o seu aluno fala podem ser uma desvantagem, mas pode ser uma vantagem se você conhecer essas palavras e souber como utilizá-las estrategicamente nas suas aulas, na elaboração das atividades. Os doces, a comida que o seu aluno mais gosta de comer, enfim, pode ser usado a seu favor numa atividade. Você pode usar como reforço, dependendo do que for, se tiver consenso dos pais, enfim, reforço positivo. As paixões do seu aluno, o que move ele, o que tira ele da cama de manhã, enfim, pode ser usado também. Isso, claro que isso muda, né, com o tempo. Hoje o aluno fica impressionado com um assunto e amanhã ele está impressionado com outro assunto, enfim. Ou então hoje ele ama muito algumas pessoas, amanhã pode incluir mais pessoas ou menos, enfim. Conhecer isso faz toda a diferença no planejamento e transforma o seu PDI, que poderia ser só uma lista de diagnósticos, laudos e dificuldades e pareceres, em um documento que pode e deve ser consultado com frequência quando você for, ou quando qualquer outro professor da escola for preparar uma aula. O meu aluno, ele brinca com Lego. Só que ele não só brinca com Lego. Ele brinca muito com Lego. Todo dia. E ele tem muito Lego em casa. Lego, aquelas pecinhas, bloquinhos, né? Tijolinhos de plástico. Ele constrói muitas coisas. Ele foi diagnosticado com autismo, ele é não verbal, ele tem várias limitações, não se comunica, não socializa, mas em casa ele fica só construindo coisas incríveis com Lego. Isso é o quê? É uma potencialidade do meu aluno. Ele tem uma inteligência espacial ali e as habilidades de, enfim, motricidade fina, né, para encaixar as pecinhas não é fácil. E equilíbrio, né, para manter aquilo ali para não cair, enfim. Ele tem uma inteligência diferente aí.
e um interesse diferente, uma habilidade, uma potencialidade. Como é que eu uso isso dentro da sala de aula? Isso é um exemplo, tá? Hipotético. Numa aula, vamos lá. Dá para adaptar uma aula, gente, usando Lego? Depende do que a gente tá trabalhando com o aluno, né? Se for alfabetização, dá para construir as letras, né? Geralmente as pessoas ficam sabendo desses interesses por acaso, no dia a dia, depois de alguns meses do aluno ali trabalhando junto. E isso poderia ser descoberto na avaliação inicial, criando uma empatia entre você e o aluno, uma afetividade imediata, um vínculo imediato, muito mais rápido. O processo de adaptação seria reduzido, né? O seu trabalho em conjunto com o aluno ali ficaria muito mais fácil sabendo dessas coisas.